Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast sobre educação médica. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente relevante na prática clínica, que é as vasculites associadas ao ANCA e o papel na glomerulonefrite rapidamente progressiva. E para isso nós contamos aqui com a presença ilustre do Dr. Souza, nosso médico vascular, e o Dr. Moretti, nosso nefrologista. Boa tarde a todos, nossos ouvintes, prazer estar aqui. Muito prazer estar aqui e vamos aí. Isso aí. Muito prazer também a todos. Eu serei o intermediador dessa conversa, desse bate-papo. Então, creio que será um bate-papo muito importante e muito inteligente também sobre um excelente assunto. Então, dando início, eu queria já puxar o assunto em questão. Vocês poderiam explicar pra gente, por favor, Dr. Moretti, o que seria a glomerulonefrite rapidamente progressiva? Braga, a glomerulonefrite rapidamente progressiva, ela é uma síndrome nefrítica aguda, onde é acompanhada pelo crescentes glomerulares, microscópicos e que tem uma progressão para uma falência renal, podendo ser de semanas a meses esse processo. E clinicamente falando, o paciente vai apresentar hematúria, proteinúria e aumento da creatinina. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela explicação. E quais seriam as relações dessa glomerulonefrite com as vasculites ANCA? Você poderia nos explicar, por favor? As vasculites associadas à ANCA, ela está relacionada aos anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, onde ela é composta por um grupo de doenças sistêmicas que é caracterizada pela inflamação e necrose dos vasos sanguíneos. Ótimo. Muito obrigado. Caso queira complementar. Especialmente as de pequeno calibre, que são, no caso, as capilares, vênulas e arteríolas, que é o caso dos rins aí. Interessante. Ótimo, muito obrigado. Agora, Dr. Souza, agora é focado no senhor. Poderia explicar pra gente qual que seria a fisiopatologia dessa vasculite em questão? Claro, Braga. A relação da vasculite associada ao ANCA é uma doença autoimune que acomete, em sua maioria, homens acima de 50 anos, onde envolve o autoanticorpos que contra os componentes de neutrófilos, né? Componentes de neutrófilos, são enzimas neutrofílicas. Dentro dessas enzimas eu posso citar duas principais, PR3 e MPO. Os exames respectivos são ELISA e imunofluorescência. Eu vou explicar mais ou menos como acontece o dano nos vasos. Esses anticorpos, eles ativam os neutrófilos, e esses neutrófilos liberam radicais livres e enzimas, e essas enzimas elas causam dano ao endotélio e a vasos pequenos, que, como o Dr. Moretti falou, são arteríolas, capilares. Ok. E muito obrigado por sua explicação. Agora, pensando em fisiopatologia, pensando em evolução, temos que pensar em órgãos, parte de órgãos-alvo. Agora, pensando no rim, qual que seria o impacto dessa doença no rim? Então, quando essa vasculite chega no rim, tem a ativação dos neutrófilos lá, igual eu expliquei já. Esses neutrófilos liberam enzimas e radicais livres que causam dano diretamente no capilar glomerular, que, consequentemente, isso vira uma infecção necrosante. Essa infecção necrosante é caracterizada por paucimune, que ou seja, uma deposição de anticorpos. Ok. Então dá pra ver que isso é algo muito sério, né?
Correto. Agora, pensando em diagnóstico, temos que ver também, principalmente, sobre diagnosticar precocemente, porque aquilo que nós diagnosticamos o quanto antes, temos também um melhor tratamento e temos também um melhor prognóstico, como assim dizendo, né? Correto. Em relação à inflamação, em relação à preservação. Então, pensando em preservação, como que a gente faz para melhorar essa preservação renal? Como que a gente faz para diagnosticar precocemente, a fim de melhorar o prognóstico? Poderia me explicar, por favor, doutor Moretti? Sim, doutor. Sim, Braga. Para a gente fazer um diagnóstico precoce, a gente pode se basear em 3 pilares, onde nós vamos avaliar o quadro clínico do paciente, né, com sintomas. E esses sintomas podem ser como febre, perda de peso, além de manifestações renais e pulmonares, como síndrome pulmão-rim. Então, com esse quadro clínico, nós podemos já criar uma hipótese diagnóstica. E com isso nós podemos solicitar exames complementares, né, a fim de diagnosticar. Nesse sentido, é necessário você solicitar, no exemplo de exame de sangue, o exame ANCA, que você vai avaliar as proteínas não, esses elementos aí, como foi falado, PR3, o MPO, proteinase 3 e o MPO, por imunofluorescência, e também o exame ELISA. Também é necessário avaliar a creatinina do indivíduo. Lembrando que a creatinina do indivíduo, o ideal seria 1, podendo variar um pouco para cima e para baixo. E esses valores não podem ser considerados isoladamente, porque uma vez que você pode fazer o exame e esse valor exacerbar, mas tem fatores como, por exemplo, você fazer uso de algum medicamento, atividade física, desidratação, isso vai alterar o seu resultado do exame. Então ele não é tão... ele é importante para corroborar para a sua hipótese diagnóstica, mas ele não é algo que você vai bater o martelo e falar que é em função disso que você vai tomar essa decisão. Entendi. E também, como terceiro passo, você pode solicitar a biópsia renal, que você vai, basicamente, você vai identificar a glomerulonefrite, necrose com crescentes glomerulares, que são as células epiteliais que se acumulam no espaço de Bowman, na cápsula de naquela Bowman. cápsula, que é, como já foi comentado, geralmente pauciforme. Paucimune, quer dizer. Paucimune, ok. É importante lembrar, como o Dr. Moretti já disse, que o exame de ANCA ele é importante no diagnóstico, mas ele não é o veredito completo. A parte ouro do exame seria a biópsia renal, para ter o veredito certo do diagnóstico. Ok, muito obrigado. Agora, doutor Moretti, mais uma vez, mais uma pergunta para o senhor. Pensando em tratamento, como que seria o manejo desse tratamento? Então, quando a gente fala sobre tratamento, a gente pode pensar em indução e manutenção. E quando a gente fala em indução, a gente está nos referindo a algo mais imediato, não sei qual palavra eu posso utilizar aqui, mas em sentido de indução, nós temos o exemplo de corticosteroides em altas doses. Algo mais momentâneo, né? Sim, algo mais... Como tratamento inicial. Se for para pensar, por exemplo, sei lá, algo mais
imediato, né? Preventivo, sem ser preventivo. Então, nesse caso mais imediato, teríamos os corticosteroides em altas doses e agentes alquilantes de imunossupressor citotóxicos. Aí o outro caso também de uma solução mais imediata, num caso mais grave, temos o caso da plasmaferese, onde basicamente o cara vai fazer a retirada do plasma sanguíneo com substâncias patológicas, como os anticorpos e imunocomplexos, toxinas, e vai fazer uma reposição aí com plasma fresco ou albumina. Isso em casos como insuficiência renal grave e hemorragia alveolar. Como eu havia falado sobre o caso de síndrome pulmão-rim. Eu vou falar um pouco do ponto de vista vascular, né? O Braga já comentou que é muito importante você ter o diagnóstico precoce e fazer o tratamento precoce. Até porque é uma doença vascular multissistêmica, ela afeta vários órgãos. Então, conforme você conseguir o diagnóstico da doença o quanto antes e começar o tratamento o quanto antes, menor vai ser o dano que ela vai ter no sistema do seu corpo. Ótimo, ok. Mas assim como toda doença, como todo tratamento, tem possíveis complicações, certo? Correto. Então, quais que seriam essas complicações dessa doença em questão? Então, Braga, as principais complicações seriam a progressão para a doença renal terminal, né? Agravar a função renal. Uma outra complicação teríamos a hemorragia alveolar e infecções também, né? Devido à imunossupressão do organismo do indivíduo. Lembrando que a falta do tratamento gera mortalidade. Essa é uma doença que a mortalidade é alta se você não começar o tratamento precoce. E a remissão dela com tratamento adequado é alta, mas também existem casos de recaídas da doença, vamos colocar assim, a pessoa volta a ter a doença mesmo fazendo tratamento. Ah, ok. Compreendido. Quando o papo é bom, a hora passa rápido, né? Então, esse bate-papo foi muito importante para tirarmos dúvidas sobre o assunto, principalmente sobre diagnóstico precoce, sobre tratamento, sobre complicações. Então, quero agradecer ao Dr. Moretti, ao Dr. Souza, ao nosso apresentador. Muito obrigado. E aos ouvintes também, aos telespectadores. Foi um tema muito bom, foi muito bom ter vocês conosco. Então, quero agradecer, tá? E vamos para a próxima logo logo. Como o Braga falou, eu também queria agradecer a vocês, foi um papo muito bom, muito educativo. E para finalizar o nosso Papo de Rim de hoje, eu queria pedir para vocês darem alguma mensagem para os nossos telespectadores. Queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui hoje, foi muito legal esse bate-papo com vocês, acho que a gente conseguiu desenvolver bastante. E é isso, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí de estar aqui hoje com vocês, com os senhores. E sempre em prol da ciência aí e evolução da medicina. Conhecimento nunca é demais. Exato. Esse foi o nosso Papo de Rim de hoje. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.